Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui a professora Eliane, trazendo mais um tema para cuidar da saúde. Vamos ver que temas que temos hoje. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, ok? Bom, vamos lá, terapias integrativas e biomagnetismo, tá? Hoje eu trouxe um tema biomagnetismo medicinal. É um tema bastante em alta, tem se ouvido muita gente falando, eu tô fazendo biomagnetismo e tem dado certo, e eu melhorei bastante. O curso que eu fui fazer essa semana, a gente falou de biomagnetismo lá também, as comprovações científicas do biomagnetismo, a gente está vendo aí muita gente fazendo, tendo acesso a esse tratamento, que é realmente interessante para o tratamento de diversas patologias, de diversas doenças. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem como funciona, se é seguro, não é seguro, como que ele age dentro do corpo e como ele pode beneficiar a gente adquirir e restabelecer o nosso estado de saúde, ok? Bom, o biomagnetismo medicinal, ou conhecido também como paramagnético, ele é um sistema de diagnóstico e terapêutico. Então, a gente faz o diagnóstico e faz a terapia na mesma sessão. Ele utiliza ímãs, são ímãs potentes, a partir de 1000 Gauss, então tem a gaussagem do ímã, e aí vai depender do que vai ser tratado para reequilibrar o pH intracelular. Reequilibrando o pH intracelular, o pH que eu já, em uma aula, já falei, né, que é o potencial hidrogeniônico do nosso corpo, que é naquela escala lá de 0 a 14, para a gente estar com o nosso funcionamento do organismo e principalmente do sangue, a gente tem que estar com o pH equilibrado, um pH neutro. A gente vai ver mais para frente. Bom, equilibrando esse pH, vai eliminar os parasitas, bactérias, fungos, vírus, né, que são grandes causadores das enfermidades, das patologias do nosso dia a dia. Então, quando equilibra esse pH, o organismo vai conseguir, então, atuar equilibrando a nossa condição bioelétrica do corpo, e aí consegue recuperar a saúde de forma mais fácil, segura, limpa e natural, né? Isso é muito bom porque a gente vai usar recursos da natureza para restabelecimento da saúde. Vamos entender um pouquinho mais como isso funciona, né? Porque essa história aí dessas terapêuticas que a gente está ouvindo bastante, voltando a usar recursos naturais para restabelecimento da saúde, escaldapé, os banhos de assento, o, as argilas, né? As inalações, todos esses recursos tá bastante em voga, está voltando bastante esse conhecimento, e o biomagnetismo é um desses, porque se a gente olhar para a história, né, da medicina milenar, como a medicina tradicional chinesa é milenar, a gente tem a Ayurveda indiana, são aí pelo menos 5.000 anos tratando as pessoas de forma natural. E o uso dos ímãs é datado tá aí, gente, muito antes de 1000, né, anos, 1000 anos antes de Cristo. Porém, como eu falei, se a gente começa a estudar, eu já dei várias aulas, eu já mostrei lá, são 5.000 anos no mínimo, né, dessas medicinas,
Então, tem no Egito, na China, na Índia, na Pérsia, na Grécia, os escritos encontrados, os historiadores já tinham lá referência de uso de imã para tratar os problemas de saúde. 350 anos antes de Cristo também, os médicos gregos usavam anéis magnéticos para tratar artrite, por exemplo. Os filósofos Aristóteles, Tales de Mileto, Platão, também nos escritos que eles observavam e eles descreviam, era como repórteres, né, do tempo antigo aí, eles também mencionam ímãs em procedimentos de cura. E aí a gente tem Dr. Hahnemann, né, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, já em 1833, lá no Organon, que é o Tratado de Medicina de Homeopatia, ele já afirmava, né, as forças do ímã para fins de cura podem ser usadas com muita certeza, de acordo com os efeitos positivos sobre os polos norte e sul de uma poderosa barra magnética. Apesar de os dois polos terem energias iguais, eles, não obstante, opõem-se na maneira de agir. As doses podem ser modificadas pela duração de tempo de contato com os polos, conforme os sintomas. Ele está praticamente descrevendo o biomagnetismo. E aí a gente vai entender como surgiu, então, o biomagnetismo, né? A ciência, ela é observacional. Então, observa-se certos fenômenos e aí tenta se reproduzir aquele fenômeno. Então, quando se consegue reproduzir, né, que acontece a mesma coisa, do mesmo jeito, vai se anotando isso vai virando ciência. Outros que vêm, pegam aquilo que foi observado, que foi descrito, e vão refazer, e aí tem que dar o mesmo resultado. E aí, esse médico cientista, o Dr. Richard Breuer-Meyer, né, da NASA, aí, ele, por observação, vendo que quando voltavam os astronautas lá do espaço, eles tinham as enfermidades espaciais. Então, tinham, por exemplo, a osteoporose, né? Por quê? Por falta de gravidade. Então, o que a gente tem a gravidade é a polaridade, a, a parte magnética da Terra, né? Que a gente sofre essa ação magnética da Terra que puxa a gente para baixo, mantém a gente no solo, e isso dá estímulo, por exemplo, para o nosso osso formar cálcio. E aí o osso fica mais forte. No caso dos astronautas, por exemplo, lá no espaço, isso não acontecia, porque eles não tinham o efeito da gravidade e nem da parte magnética da Terra. Então ele observou que eles vinham com várias outras doenças por conta disso. Então, ele começou a fazer experimentação e ele pegou o polo negativo do ímã e começou a colocar nas cápsulas dos astronautas e viu que diminuiu a quantidade de certas doenças que eles apresentavam antes. Isso foi em 1980. Em 1988, o Dr. Isaac Góes Duran, um médico mexicano, ele era médico, fisioterapeuta e acupunturista, então ele também tratava os pacientes com a fisioterapia, com a acupuntura, e ele participando de um congresso, observou escutou esse Dr. Richard contando sobre isso, ficou bem curioso e começou então a aplicar essa metodologia, essa terapêutica que o Dr. Richard usava no consultório, com o polo negativo do ímã. Porém, por observação também, por tentativa e erro, ele também começou a usar o polo positivo do ímã e começou a obter resultados que foram bem animadores, né? Um deles foi com um paciente dele que tinha HIV positivo, né? Tinha AIDS.
e ele colocou o polo negativo no timo do paciente e foi fazendo testes com o polo positivo, observou que, como o Dr. Richard tinha observado, que quando os astronautas vinham do espaço e apresentavam certas enfermidades, também havia um encurtamento da perna direita. E o Dr. Góes observou que na hora que ele colocou o polo negativo no paciente, a perna dele encurtou. E conforme ele foi rastreando com o polo positivo as outras regiões do corpo, e quando ele chegou na região do reto, a perna do paciente endireitou, né? Então, ele começou a observar que havia uma ressonância entre a região do timo e a região do reto, e aí, por tentativa e erro também, ele foi observando, foi descrevendo o que acontecia com o corpo do paciente e a evolução, né? Porque depois de alguns dias, esse paciente, ele teve uma piora. A esposa dele até ligou para o doutor, falando que ele estava muito mal. Porém, os dias foram passando e ele foi melhorando, 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 e ele se curou, né? O corpo dele teve recurso, através dessa terapia, para dar conta do que o vírus, o sistema imune estava fazendo no corpo dele, e viveu mais de 30 anos, né? Então, foi por observação. Aí, a gente vê que tem sentido, por quê? Porque a Terra tem os polos, né? Negativo e positivo. A gente tem isso no nosso corpo, porque nós somos seres elétricos, né? E dessa forma a gente também, sendo elétrico, vai ter um campo eletromagnético. Então a gente vê aí embaixo um campo eletromagnético harmônico, e quando a gente tem um campo eletromagnético aí disfuncional, e isso vai ter repercussão para o organismo da gente. E a cientificação do método do Dr. Góes foi que, depois de muitos anos, né, ele continua, na verdade, assim, lá no México ele foi muito perseguido, porque é bom, é barato, né, é eficiente o método, não é invasivo, não precisa gastar muito, então, imagina, né, ele acabou tendo perseguição, porque não é interessante, né, para a indústria da doença que se tenha um método barato, eficaz, não invasivo, que não tem efeito colateral. Então, ele teve que ir para o Equador. Lá no Equador, mais ainda ele conseguiu comprovar, porque lá no Equador a gente tem a condição dos polos magnéticos da Terra mais neutralizado. Então, lá ele tinha mais eficiência ainda no tratamento. De lá ele foi para a Espanha, e lá ele fez a cientificação, porque ele pegou 120 pacientes e colhia o sangue do paciente antes da terapia, colocava num microscópio de campo escuro, que chama, análise do sangue vivo, porque normalmente a gente vai no laboratório, a gente tira sangue, fica lá no tubinho, e aí até chegar no laboratório, até fazer os testes que tem que ser feito, você tem ali um sangue que está fora de você algumas horas, alguns dias, ele está morto, né? Entre aspas. E quando você acabou de tirar, coloca na lâmina e olha, o sangue está vivinho ali. Então, chama-se microscopia de campo escuro. Inclusive, eu já dei uma aula, já falei sobre isso. Então, o que ele observava lá?
ele observava o estado das hemácias, a agregação plaquetária, a agregação das hemácias, tudo isso que ele já sabia fisiologicamente, quando aquele corpo está com o pH alterado, né? E depois fazia a sessão, 10, 15 minutos de sessão do biomagnetismo, depois colhia novamente. E aí era nítido, porque quando ele colhia novamente, olhava o estado daquele sangue, já tinha modificado muito essa agregação plaquetária, o estado das hemácias. Então, era muito interessante, que era a olhos vistos, né? Olho nu não, mas olhando ali no microscópio já se tinha a comprovação de que tinha tido uma alteração. E aí, conforme os dias, o paciente ia referindo a melhora daquele quadro, daquele sintoma que ele tinha, até muitas vezes a remissão daquela doença. E como isso acontece, né? Fisicamente, fisioquimicamente, né? Fisicoquimicamente. É a gente entender que quando a gente fala lá que nós somos seres elétricos e tudo que é elétrico tem campo eletromagnético, a gente entender isso através do átomo. Então, o átomo, tudo no universo é formado por átomos, então a gente tem aí a figura do átomo e tem o núcleo do átomo. No núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Então, os prótons têm carga elétrica positiva, os nêutrons é neutra, e em volta desse núcleo, né, fazendo essa rotaçãozinha aí, a gente tem os elétrons. Os elétrons têm cargas elétricas negativas. Então, tudo no universo é formado por átomos, então a junção de átomos, a gente vai ter as moléculas. Então, para a gente entender um pouquinho, ficar mais ilustrado, né? A molécula de átomo, a molécula de água é H2O, ou seja, nós temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo que o hidrogênio ele tem carga elétrica positiva e o oxigênio a carga elétrica negativa. Então eles se agregam, quando eles agregam, eles formam a molécula da água. E aí como que o biomagnetismo vai agir no corpo? Nós somos seres, né, com uma quantidade de água no nosso organismo, em mais de 70% do nosso organismo é preenchido, né? Formado por água, ou seja, moléculas de água, e tem outras moléculas. Então, a gente está falando da molécula da água, mas temos outras moléculas, tudo que é substância e elementos no universo tem carga elétrica. E nosso organismo, ele funciona com a troca, né? Tem a bomba de sódio e potássio, então são minerais, tudo para funcionar no nosso organismo tem troca elétrica nas membranas, né? Elas fazem a troca para substâncias entrarem, saírem do sangue, entrarem dentro das nossas células, e das células para o tecido, e assim a gente vai fazendo troca elétrica o tempo todo, o tempo todo. Enquanto a gente está vivo, a gente está trocando eletricidade, né? E gerando campo eletromagnético. Então, para a gente entender como que vai funcionar o magnetismo no nosso corpo, né? Se tem carga elétrica, então vai ter magnetismo. Essa condição do nosso corpo, e para mudar esse magnetismo também do nosso corpo, favorecer ou não, a gente tem que olhar o pH do sangue. Então, lembra aquela escala lá de 0 a 14? O sangue é uma substância que precisa estar numa condição neutra, então de 7,35 a 7,45 para que tudo funcione bem, parte elétrica do corpo. E para que a gente não tenha o estado aí de acidose. Então, quando o pH começa aí do 7 em direção ao 0, a gente tem a acidez, ou a acidose do nosso corpo. Quanto mais ácido o nosso corpo, o nosso sangue, mais
propício a desenvolvimento de doenças. O câncer, por exemplo, ele se prolifera, as células cancerígenas se proliferam e adoram, né, um meio ácido. E o meio ácido é um meio oxidado, é um meio enferrujado. Então, o que a gente come, né, o que a gente bebe, o que a gente respira, o que a gente cheira, o que a gente passa na pele, lava o cabelo, etc., podem provocar a acidose ou a alcalose no nosso corpo. Tudo que a gente vai, de todas essas formas, colocando para dentro do corpo. A própria poluição eletromagnética, que eu falei na aula passada, vai contribuir para a gente ficar com o corpo mais ácido ou muito alcalino. Então, os extremos são ruins, nem total muito alcalino e nem muito ácido. Então, o ideal aí é o pH normal. A gente tem, por exemplo, no estômago, a gente precisa de um meio ácido, mas aí é o ácido clorídrico importante para ajudar a derreter, né, a comida que está lá, que tem que ir se transformando em moléculas muito pequenininhas para conseguir fazer essas passagens de membrana no nosso organismo. Mas, e alguns outros órgãos da gente que precisam, alguns um pouquinho mais alcalino, né? Um pouquinho mais, né? Então, não é muito mais, é um pouquinho mais. Mas o sangue tem que estar nessa condição para que a gente tenha um estado de saúde. Por quê? Olhando aí o componente do sangue, só para a gente entender. No sangue, a gente vai ter o quê? Água, íons, né? Íons é a parte elétrica do corpo, negativos e positivos, são as substâncias que têm essas polaridades, principalmente os minerais, a gente tem bastante essa condição de polaridade. Proteínas, né? Os nutrientes, os gases, e aí a gente tem células brancas, são as células de defesa, a gente tem as plaquetas e a gente tem as células vermelhas, ok? Esse meio aí do nosso sangue, junto, né, nesse corpo aí, pode entrar o quê? Vírus, fungos, parasitas, bactérias. Nós vivemos em harmonia, podemos, né, viver em harmonia com todos esses bichinhos no nosso organismo. Eles fazem parte, na verdade, lembra da aula lá que eu falei que 90% do nosso corpo é bactéria e 10% só que é DNA humano, então, na verdade, a gente é inquilino deles, né? Não eles nós. Enfim, normalmente a gente vive com eles desde que a gente nasce, desde que passa lá no canal de parto ou sai da barriguinha da mamãe, a gente convive com muitos deles. Mas se a gente tem um estado de equilíbrio, né, do nosso corpo, homeostase, que a gente fala, um estado de equilíbrio, principalmente, né, do nosso pH sanguíneo, está tudo bem, a gente consegue conviver bem com eles, né? O problema é quando essas escalas aí vão indo para a extremidade, aí dá ruim, tá? Então, aqui, como vai mudar então o estado de saúde do nosso corpo? Então, a gente está rodeado por esses campos magnéticos produzidos por cada célula da gente, né? Todas elas têm esse campo elétrico, magnético, eletromagnético, então órgãos, sistemas, e como eu falei, está em equilíbrio, está tudo bem. Quando nos infectamos com algum micro-organismo, né, a gente pode ter uma doença aguda, sim, que é o caso, por exemplo, agora do coronavírus aí. Então, e o vírus de gripe ou qualquer outro vírus, bactérias, então, que ele entra no nosso organismo e a gente pode desenvolver rapidamente, teve contato e já desenvolver, que a gente fala que é a doença aguda, que aí vai dar sintoma, que a gente vai tratar, etc. Agora, a gente tem condições que a gente vive aí anos e anos e anos, né, habitando com esses hospedeiros, por exemplo, a tênia, que é a solitária, né? A gente achava que não tinha mais parasitas. E antes a gente, por exemplo, a solitária, antes ela era enorme, né? Tinha metros até que habitavam o intestino da gente. Hoje elas são pequenininhas, incrivelmente. É assustador você ter uma tênia, né, que cabe aqui no polegar,
Ela não é detectável no exame de fezes, e isso que é duro, mas ela pode provocar doenças que a gente não tem nem noção, né, de que pode acontecer. Nesse último curso que eu fiz agora, a gente viu bastante o que os parasitas podem provocar no nosso organismo, doenças como autismo, o Parkinson, o Alzheimer, né? Não só isso, mas os metais pesados, mas uma infinidade, o cisticerco, né? Que é aquele cisticerco do porco que a gente acha que não tem mais contato, tem. Os peixes crus, com a quantidade de vermes que a gente coloca para dentro e não sabe, a própria água, nossa água, gente, é água de reuso, é água de cocô, a gente bebe água do cocô, a gente bebe tudo que a gente excreta do nosso corpo vai para a água, né? O sangue menstrual, as fezes, a urina, tudo, e a gente bebe essa água, né? de reuso. E junto com ela vem os metais pesados, vem até um remédio que a gente toma, vai para essa água e volta para a gente. Quando a gente faz análise, né, dessa água, muitas vezes não aparece naquela análise como deveria, mas quando a gente faz a biorressonância, a gente observa que existe a ressonância daqueles subprodutos ali. Então, a gente pode, com isso, ficar vulnerável a partir do momento que a gente tem um desequilíbrio do nosso corpo. E como que pode acontecer esse desequilíbrio? Condição de estresse, cansaço, trauma, né? O trauma emocional, a poluição ambiental, que eu acabei de falar, a poluição eletromagnética, então a gente vai virando também aí umas anteninhas de virando uma pilhazinha, um imãzinho, né? Puxando isso tudo, porque a gente tem metal no corpo, através dos alimentos, através da arcada dentária, aqui, com os dentes, pino, piercing, metal através da tatuagem, tinta de cabelo, unha, batom, cosméticos, né? Tudo isso, lembra, tudo elétrico, tudo tem átomo, tudo tem carga elétrica, e a gente pode estar também puxando tudo isso para a gente, entrando em desequilíbrio. A própria alimentação com agrotóxico, né? A gente também vai colocando isso para dentro. Então, pode surgir esse desequilíbrio. E o que acontece é que esses hospedeiros aí, né? Fungos, bactérias, parasitas, vírus, eles podem consumir os nossos nutrientes. Então, a gente toma vitamina, toma sais minerais, toma suplementos de oligoelementos, enzimas, hormônios, e aí é comidinha para eles, não é para gente. Então, a gente faz suplemento, faz tudo isso, e aí isso daí está sendo consumido por esses hospedeiros que estão no nosso organismo, e a gente vai entrando num estado de adoecimento. Inclusive, essas enzimas, alteração de enzima, bloqueia a produção de hormônio, como, por exemplo, a insulina. Então, você pode ter uma diabetes provocada por esses hospedeiros. Quando se limpa o terreno biológico, né? Quando se coloca esse pH na normalidade ou usa outros métodos que limpam o terreno biológico, a gente para de dar comidinha para o bicho aí e as enzimas vão voltando ao normal, os hormônios vão voltando ao normal e as pessoas se curam dessas doenças que, para a medicina tradicional, são doenças incuráveis, tá? Mas o organismo vai tendo condição de fazer o restabelecimento da saúde. Nosso corpo é muito inteligente, muito inteligente. E de várias formas ele fofoca pra gente, ele conta pra gente, né? O corpo vai falando pra gente, sinalizando, mas a gente tem que estar atento e a gente tem que ter conhecimento de mecanismos que a gente consegue fazer essa detecção, ok? Inclusive, na genética, né, a gente já teve aula lá, já falei da genética e da epigenética. A epigenética é o quê?
a condição do meio ambiente que pode startar uma doença genética, né? Você veio lá com aquela predisposição e pode estar tudo bem você nunca desenvolver, mas conforme o ambiente startar essa condição de desenvolver essa doença que os seus antepassados te presentearam, ok? A mudança aqui deixa eu colocar mais para cima aqui, a mudança, né? Então, aqui no primeiro caso, a gente tem a parte eletromagnética, energética no nosso corpo normal. Então, normalmente a gente vai estar no estado de saúde. Começa a ter influência de fatores externos. Que fatores externos? Nutricionais, higiênicos, né? Então, aí a gente tem fungos, bactérias, vírus e parasitas aí. Se a gente bobear também, né, com a parte de higiene, do alimento, higiene pessoal, higiene da casa, vai ter uma repercussão no corpo. Emocionalmente, então, a higiene mental também, né? Higiene emocional, porque o nosso estado emocional vai fazer uma bioquímica, lembra? Uma bioquímica ruim, a gente começa a liberar hormônios que vão deprimindo o nosso estado, e aí dá chance para aqueles bichinhos que estavam convivendo bem startarem aí. O envelhecimento é a parte de oxidação, então a gente vai enferrujando, né? Cada vez que a gente respira, a gente está perdendo elétron, né? Então, viver é prejudicial à saúde, né? Porque o tempo todo a gente está respirando, está liberando e perdendo elétron, e quando a gente perde elétron, a gente adoece, porque a gente oxida, a gente enferruja e entra no estado de envelhecimento. E aí vai diminuindo a defesa do organismo, vai entrando na senescência, né? Que é o nosso sistema imunológico vai ficando deteriorado. Os fatores genéticos, como eu falei, tem a propensão, mas aí tem que estar junto o ambiente. A iatrogenia, então lembra, a iatrogenia são os erros médicos ou os erros de indicação de tratamento. Então, tomar medicamentos não necessários ou que vão ter os efeitos, as reações adversas, efeitos colaterais e vão baixar a imunidade e vão fazer a gente ter outras doenças além daquela que você foi buscar o tratamento. Os acidentes, sim, também, né? Os acidentes que podem expor o seu corpo a ter contato com micro-organismos e dessa forma baixar o seu pH, o pH do seu sangue, ok? Então, lá, com tudo isso, esses fatores, a gente vai ter um estado de alcalinidade excessivo ou acidez excessiva. Vai ter, então, o surgimento dos micro-organismos. Na verdade, eles estão dentro da gente, né? Bactérias, vírus, parasitas e fungos estão lá, vivendo bem. Mas, com tudo isso, eles podem startar e uma doença no organismo. Tá? O que acontece, o que o Dr. Góes observou? Que, por exemplo, quando você tem um estado de acidez, você dá margem para os fungos e vírus proliferarem e virarem patógenos mesmo, fazerem mal para você. E no estado de alcalinidade, você pode fazer os parasitas e as bactérias se prejudicarem você. E aí ele observou que quando ele coloca o polo lá para fazer o rastreamento no polo negativo em determinadas regiões, que ele já rastreou, já foi fazendo, ele vai encontrar um ressonante, um outro microorganismo ressonante com aquele que está provocando a patologia. Então, é a formação biorressonância magnética dessa enfermidade. Aí ele encontra, né, o par magnético que vai anular essa ressonância que provoca o estado de doença no organismo, ok?
Então, isso daí tudo eu já falei, né? Os fenômenos patogênicos, que são as das doenças virais, bacterianos, micóticos, são fungos, os parasitários, os disfuncionais, os tóxicos, psicológicos, emocionais e a parte genética lá, que eu falei. Bom, como então se cura, né, o organismo através do par biomagnético ou do biomagnetismo? Se cura equilibrando, né, o que eu falei lá, o par magnético, e devolvendo, então, a condição para o organismo se restabelecer. Por quê? Porque vai restabelecer o pH sanguíneo e aí vai dar todo o recurso para o nosso sistema imune, por exemplo, debelar esses parasitas, vírus, bactérias e fungos no nosso organismo, voltando ao estado de saúde, tá? Esse tratamento alternativo, ele pode ser combinado com qualquer outra terapia, então, a alopatia mesmo, está fazendo um tratamento com o médico, continua e complementarmente vai usando esses recursos, por exemplo, como a terapêutica do biomagnetismo. Como que funciona, né? Quando chega no consultório, vai tratar com o terapeuta biomagnetista, ele vai fazer o rastreamento. Já tem um protocolo do Dr. Góes, que ele já tem esses 300 pontos aí para ser mapeado. Então, vai ser mapeado todos, mesmo que o sintoma do paciente seja, ele refira a um sintoma ou dois, né? Na verdade, às vezes a gente nem chegou no sintoma ainda, mas já está com uma condição prévia para acontecer. Então, é uma parte preventiva também. Então, faz-se o rastreamento de todos os pontos. E essa imagem aí é o que eu falei da perna, né? Porque ele vai fazendo o teste, o corpo tem uma inteligência e ele vai demonstrando se o caminho está certo ou não, é chamado de inteligência binária. O teste muscular eu já mostrei na aula também, aquela condição da cinesiologia, que é a inteligência do corpo, perguntando para o corpo, e aí o corpo vai respondendo se ressoa ou não ressoa, se é verdade ou não, quando a gente faz as perguntas. E aí, no caso, também é assim, vai se colocando os polos, positivo e negativo nos pontos de rastreamento e vai se perguntando para o corpo se ressoa ou não ressoa, e o corpo vai mostrando que sim ou não. Aí o terapeuta vai anotando as regiões em que vai ter que ser colocados pares, para quebrar, né, anular essa ressonância, e aí ele vai fazer o rastreamento do sistema ósseo, muscular, circulatório, digestivo, urinário, nervoso, reprodutor, linfático, hormonal, respiratório. Então, é realmente um rastreamento de todos os sistemas do corpo para colocar aí a condição de neutralidade. Porque aí lá embaixo, ó, que eu falei, né? O ambiente ácido é propício para vírus e fungos, e o alcalino para bactérias e parasitas, ok? Então, tem o polo negativo, né, que é o pretinho, e o polo positivo, que é o vermelhinho, e aí vai se colocando e vai vendo se tem ressonância ou não, ok? Bom, então, o que eu falei, são por volta de 300 pontos, né? Não, o paciente não precisa tirar roupa, porque não é um método invasivo, os ímãs não são ligados a nenhum aparelho, não vai dar choquinho, nada disso, né? O paciente fica deitado de barriguinha para cima, na mesma posição, do começo ao fim da terapia. Aí tá alguns dos pontos, tem muitos pontos, né? Isso aí só para ilustrar, mas tem os pontos da cabeça também. E aí vai se observar, né? Que eu falei, todos os sistemas aí, nervoso, ósseo, vai trabalhar doenças autoimunes, respiratórias, dermatológicas, né? Do fígado aí, hematológicas, cardiovasculares, então são dos vasos sanguíneos e do coração, do intestino e do estômago, então gastrointestinais, hepáticas, do fígado, renais, do rim, ginecológicos, uroginecológicos,
doenças venéreas, oculares, bucais. Então, tem aí de fio a pavio, né, para ser tratado. Aqui é uma demonstração de como é a terapia. Então, os ímãs são colocados nesses pontos específicos. Tem criança, tem vários tipos, tamanhos, né? Então, alguns pequenos para regiões menores, alguns maiores, positivos e negativos. Então, é uma terapia fácil de se fazer, indolor, né? Então, não vai doer, não... Então, para a gente entender um pouquinho de contraindicação, por exemplo, da terapia, o Dr. Góes diz que pacientes que receberam radioterapia, então, o que acontece? Imagina a parte elétrica, né? Desse elemento que foi emitido aqui na região, né, do tumor. A radioterapia geralmente é para o tratamento dos tumores. Nessa região, ela vai ficar, além de provocar queimaduras, essa região vai ficar uma região contaminada, entre aspas, né, porque ela vai ficar com uma carga radioativa durante muito tempo. Então, para não ter uma discrepância, né, da parte elétrica desses materiais radioativos que foram usados lá com os ímãs, então, preventivo, por precaução, não é utilizado o biomagnetismo nessa pessoa durante aí pelo menos um ano, por precaução também. Nos pacientes que receberam quimioterapia, aí já pelo estudo do Dr. Góes, estudo pelo Dr. Góes, demora 13 anos, né, para essa quantidade de quimioterápicos sair desse corpo, que pode às vezes até nem sair, né, mas vai ficar muito tempo nesse corpo e nos tecidos, em todos os sistemas, né, vai estar essa substância. Então, pelo menos são 13 anos. Pacientes com marca-passo, porque o marca-passo ele tem a pilhazinha, né? E toda pilha tem o polo negativo, o polo positivo. Então, para não dar problema, né, de descarregar, por exemplo, essa bateria, é melhor não fazer. Poderia ser feito em outra região longe, né, dessa pilhazinha, mas por precaução não se faz também, porque às vezes, de repente, o paciente tem algum problema, para esse marca-passo, até provar, né, que não foi o ímãzinho do biomagnetismo mesmo, colocado no joelho lá no pé. Apesar de que se fosse assim, essa pessoa não poderia andar em lugar nenhum, não poderia chegar perto de micro-ondas, não poderia ter nenhuma coisa de pilha, não poderia botar o ímã, não poderia ter ímã na geladeira, etc. Mas, né, não se trata a pacientes com marca-passo. Grávidas, principalmente nos 3 primeiros meses, porque o bebê ele está em formação nos 3 primeiros meses. Então, qualquer coisa, várias coisas, na verdade, podem interferir nessa formação saudável do bebê. Então, a maioria das terapias não são feitas, né, nos 3 primeiros meses, né, de precaução também. Depois dos 3 primeiros meses, aí o bebê agora vai só crescer, ele já se formou, agora ele vai crescer até a hora de sair lá da barriguinha da mamãe. Então, por precaução também não se faz, tá bom? Não tem efeito colateral, fora isso, não tem efeito colateral, porque ele não provoca dor, porque ele não está ligado a máquina nenhuma, não é parte elétrica, não é invasivo, não vai ter que colocar o ímã em nenhum lugar. É tudo sobre a pele mesmo, sobre a própria roupa. Ele pode ser utilizado, essa terapia, junto com outras terapias que a pessoa estiver fazendo, mesmo acupuntura, mesmo floral, reiki, qualquer outra terapia que a pessoa estiver fazendo, porque ela sai do consultório, né, e tira os ímãs e acabou. Então, ela pode submeter a outros tipos de terapia, inclusive médica, convencional também.
A primeira sessão é cerca de 1 hora, porque vai ter o rastreamento de 300 pontos, né? Depois que rastreou, aí vai fazer 10 a 15 minutos da terapia nos pontos onde foi diagnosticado lá que deveria ser feito. E pode ser feito à distância, gente. Por quê? Porque lembra da aula do campo morfogenético, do campo unificado? Nós temos essa capacidade de nos ligarmos ao corpo por ressonância. Então, como fazer uma constelação familiar online, né? Como mandar reiki, como fazer uma radiestesia da sua casa, por exemplo, né? A geobiologia, se faz a radiestesia, pega a planta da casa e vai lá com um pêndulo ou com um aurímetro e vai lá e por ressonância, né? A intenção, a ressonância daquela planta da casa vai se tendo a resposta através do pêndulo ou do aurímetro. Acontece também a mesa radiônica, que também pode ser feita à distância, também pela bioenergética, então é uma parte da física, a gente pode fazer uma aula e a gente falar sobre isso também, mas é possível, né, num estado de terapeutas mais avançados do biomagnetismo, tratar à distância, sim, com um efeito, né, com um efeito real, ok? Indicado para todas as idades, então qualquer pessoa. No caso por exemplo, da criança, a criança precisaria ficar deitadinha, quietinha lá de 10, 15 minutos. Qual é a criança que vai ficar deitadinha, quietinha, um bebê, por exemplo, né? Então é feito por ancoramento daquela energia, aquela intenção de tratamento na criança, por exemplo, fazer na mãe, né? Pode fazer o rastreio na criança também, se conseguir, mas na hora de fazer o tratamento, faz na mãe ou em alguém que ancorou aquela energia, aquela bioenergia da criança. E aí, por ressonância também, vai ser feito o tratamento. Então, é fantástico, né? Você, em tempos de que muitas pessoas não estão saindo para se tratar em locais presenciais, é uma ótima opção para fazer o tratamento por biomagnetismo à distância. O terapeuta vai conversar e aí vai explicar direitinho como é feito e você pode ser tratado no conforto do seu lar ou na segurança do seu lar, se preferir. Ok? Então, eu acho que Deus está mandando tanta coisa para a gente se cuidar, para a gente se curar, né? Porque ninguém cura ninguém, os meios são a gente. E outra coisa também é a autorresponsabilidade. Por quê? Porque não adianta tratar o terreno biológico, tratar essa condição eletromagnética do corpo e continuar fazendo coisas que podem colocar esse pH ácido, né, ou muito alcalino, mas normalmente fica mais para ácido por causa da nossa alimentação, porque por causa de toda essa poluição que eu falei, a tendência é a gente acidificar o corpo, né? Esses refrigerantes, essas comidas industrializadas, tudo que está dentro de pacotinho rouba elétron do nosso corpo, tá? Por quê? Porque não é comida de verdade, não é orgânico, não é da natureza, é uma coisa fabricada, industrializada, então não tem mais o natural naquela comida. Então, se não tem mais o natural, ela não doa elétrons para a gente, ela tira elétron, ela rouba elétron. Quando rouba elétron da gente, vai acidificar o nosso corpo e vai oxidar e vai envelhecer e vai enferrujar. E aí, nesse estado que a gente fica, a gente dá chance aí para que esses hospedeiros que convivem bem com a gente, se a gente deixar, provocarem doenças no nosso corpo, ok? E isso serve também para o nosso alimento mental, nosso alimento emocional, né? Não é só o que a gente come, passa na pele, lava o cabelo, passa de tinta e se pinta, etc. Chumbo, né? No batom.
A própria roupa, as roupas, né? As roupas, quanto mais naturais, de tecidos, de fibras naturais, melhor para a nossa parte elétrica do corpo. Quanto mais coisa sintética a gente usa, vai roubar elétron do nosso corpo e a gente adoece. Então, até mesmo a roupa que você coloca pode deixar você num estado de estresse, de cansaço, porque está roubando elétron do seu corpo, ok? Bom, gente, é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Na verdade, cuide do seu corpo, você mora nele, ok? Então, é o autocuidado, lembra? O autocuidado para que a gente dê recursos para o corpo, para fazer autocura, ok? Então, o biomagnetismo, o par magnético aí é um recurso para trazer a gente para o estado natural do corpo, né, da nossa natureza, que é perfeita e que sabe fazer o trabalho quando a gente não atrapalha, né? Quando a gente atrapalha esse estado da nossa natureza, o desvio vai ser um estado de não saúde. Tá bom, meus amores? Saudade de vocês, tá bom? Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula, tá? Acho que a gente vai ter férias agora em julho, né? Mas até a próxima aula. Um beijo no coração, muito, muito, muito. Vamos ver aqui o compartilhamento. E aí, eu vou desligar. Tchau, beijo no coração. Fiquem bem.